Então, a concepção é que quando você se encontra numa determinada frequência e está se movendo numa direção positiva, ao tomar atitudes que espelham o tipo de mundo no qual você gostaria de viver, você está indo nessa direção. Assim, o mundo onde acaba é um que já não vivencia. Você fala sobre destruição, mas é crucial que suas ações sirvam de exemplo vivo para outros. Compartilhando informações, damos opções às pessoas, como agora. Elas podem usar essa informação em suas vidas, influenciando como vivenciam a transição para diferentes realidades da Terra, ou podem ignorar. O que decidem fazer não é nossa responsabilidade, pois desconhecemos seus caminhos individuais. Gostaria de dar boas-vindas de volta ao campeão Dewanka ao programa. Obrigado, Alex. É sempre um prazer estar aqui. Ah, cara, muito obrigado por voltar ao programa. Como eu disse, temos que fazer isso pelo menos trimestralmente agora. Sim, sim, porque todos adoram quando nos sentamos e começamos a conversar. Este é seu quarto programa, você é o número 4. Esta é a quarta vez que participa e nossas conversas anteriores foram um sucesso. Então, as pessoas estão bem interessadas, não apenas suas conversas, mas por algum motivo, a magia que você e eu temos juntos. Senhor, para quem nunca te viu antes, não sabe quem você é, você pode dar a todos uma breve introdução? Apresentação de quem você é e do que faz. Nos últimos 40 anos, tenho sido um canal para uma entidade denominada Bashar, apresentando-se como consciência extraterrestre, um ser ET. Então, isso tem sido meu foco principal. Mas eu também tenho feito filmes, tenho escrito livros. Minha esposa e eu agora somos proprietários e gerenciamos uma sala de escape em Los Angeles. Então, qualquer tipo de muitos empreendimentos criativos, muitas direções diferentes. Então, qualquer coisa que eu realmente ame, eu aceito. É isso mesmo. E foi assim que nos conhecemos originalmente no mundo do cinema, há tantos anos atrás. Apenas um, não dois. Certo, um só, um só. Uou! Então, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre física quântica e espiritualidade e como combinamos as duas coisas, e quero ouvir o ponto de vista do Bashar sobre isso. Você pode explicar, ou como o Bashar explica a conexão entre a física quântica e a consciência humana? Bem, eu acho que a física quântica está começando a se aproximar da ideia de poder quantificar o conceito de espírito, que na verdade não é algo sobrenatural, mas apenas mais uma expressão da natureza, mais uma coisa natural que estamos prestes a codificar e quantificar para o nosso entendimento. Então, é realmente uma extensão do nosso entendimento da física, eu acredito, e Bashar fala sobre isso dessa forma. É um espectro, faz parte do espectro da realidade física, no mesmo sentido em que você sabe, um espectro de energia eletromagnética, seja luz visível ou não, vermelha, laranja, amarela, ascendendo no espectro vibracional. Ele basicamente diz que a realidade física é uma frequência específica e, ao elevar essa frequência, encontraremos o que chamamos de realidade não física ou espiritual. Portanto, parece ser uma transição suave de um plano para outro. Assim, a física pode ser um pouco diferente no reino espiritual, mas ainda é, segundo ele, uma extensão do que conhecemos e começamos a entender com a mecânica quântica. Quando você ou Bashar acreditam que vamos começar a compreender realmente a mecânica quântica, já existe há mais de 100 anos, mas o progresso tem sido lento pela resistência, certo? Sim, eu acho que uma das principais coisas que ele menciona
é que quando começarmos a incluir a consciência nas equações, então realmente faremos um progresso acelerado e não podemos deixar isso de lado. Quero dizer, isso sempre foi meio que um dos, vamos supor, hesitações ou resistências na ciência é retirar a emoção e a consciência dos experimentos que realizam. Mas eu acho que isso é um erro crítico, porque grande parte da realidade física depende do nosso estado de consciência, do nosso estado de percepção e de consciência. E então eu acho que alguns físicos quânticos de ponta estão começando a ter uma noção disso. E acredito que vão levar isso adiante com sorte. Mas acredito que, ao conseguirmos isso, faremos um progresso notável na compreensão da realidade e do universo. Então, falando sobre realidade, o que Bashar tem a dizer sobre a teoria da simulação e que estamos todos em um sonho, que isso é maia e tudo mais? É, Ele diz que é uma simulação, mas é a nossa simulação. Não é uma simulação externa. Nós a criamos porque a realidade física é uma projeção da consciência. É uma ilusão. Basicamente, ele está dizendo que o espírito é o nosso estado natural. Estamos lá agora mesmo. Nunca a abandonamos. A noção de que se deixa o espírito ao adentrar a realidade física é um equívoco. Você está, na verdade, focando uma fração da sua consciência espiritual em um tipo de sonho ou simulação, a nossa chamada realidade física. Contudo, a maior parte de você permanece no espírito, ciente dessa condição. A forma como interagimos com essa parcela de nós, enquanto seres físicos, é conhecida como mente superior, o aspecto não físico, que direciona a mente física e nos guia na realidade material. Então, é como se nós tivéssemos dividido nossa alma em uma componente física e outra não física, e usássemos a parte não física para guiar a física, porque é como se a parte física estivesse lá no vale da realidade física, e a mente superior, a parte não física, está no topo da montanha. Então ela tem uma visão mais ampla do que estamos vivenciando como seres físicos, e basicamente consegue ver qual é o nosso caminho e nos guia pelo trajeto correto. Ignorando essa orientação, não veremos o que há além da próxima montanha, você sabe, e caímos em buracos porque não sabemos onde estamos pisando. Então é muito importante que a gente meio que forme essa relação com o nosso eu superior, com nossa consciência não física, para que funcionemos como seres completos e possamos avançar de forma integral. Bashar meio que diz: se confiamos apenas na mente física e ignoramos a mente superior, então estamos literalmente funcionando como meios tolos, porque estamos nos privando da orientação de uma parte de nós mesmos que pode ver mais longe e tem uma visão mais ampla do que é a nossa vida. então seria como um jogador atuando com um avatar. Em um sistema de videogame, nós vemos todo o tabuleiro, ou todo o nível, ou todo o mundo, mas o avatar só vê alguns metros à frente dele. Exatamente. E neste caso, o próprio avatar também é consciente, porque ele é uma projeção da consciência do jogador. Então, essa é a natureza da alma. A natureza do espírito é qualquer projeção dele. Qualquer divisão dele ainda cria uma entidade consciente. E novamente, Vichar diz: é como se, em espírito, estivéssemos sonhando que não estamos em espírito. Então, criamos uma simulação para nós mesmos, a fim de ter a experiência de esquecer quem somos, para que possamos descobrir quem somos de um novo ponto de vista. E é assim que a criação se expande. A estrutura da existência, segundo Bashar, nunca muda. Ela é o que é. Nossa relação com ela, nossa experiência daquilo, e nossa perspectiva sobre isso está sempre mudando. É assim que a criação se expande. Então, me deixe perguntar, pois existe um conceito que e eu tenho, estou fascinado com isso. É difícil para os pequenos computadores em nossos cérebros entenderem. Onde ouvi que tudo ocorre ao mesmo tempo, significa que todas as nossas vidas, o passado, o futuro e o presente, estão acontecendo simultaneamente no mesmo instante.
E se fazemos algo nesta vida, isso, entre aspas, cria ondulações para trás ou frente. Isso altera a nossa perspectiva. O Bashar, ou você pode explicar essa compreensão para nós leigos entendermos aqui embaixo? Sim, quero dizer, existem algumas analogias simples que ele usa para dar uma visão mais simplificada. Ideia de como isso funciona? Pense nos programas de TV. Quando você está assistindo a um programa específico, é importante saber que existem dezenas de outros programas sendo transmitidos simultaneamente. Você não os vê porque não está sintonizado neles. Ao mudar de canal, outro programa surge. Isso não implica que o anterior deixou de ser exibido. Imagine uma única televisão, onde todos os programas são transmitidos simultaneamente. Porém, você só recebe o que está sintonizado. Em que frequência vibracional você está agora? Ao mudar a frequência, capta-se algo diferente. Simplificando, é o que ele diz. A realidade é como uma TV única, com todos os programas simultâneos. Tudo existe aqui e agora. E quando você altera sua consciência e a frequência do seu ser, de certo modo, provoca uma mudança para diferentes programas. Entende o conceito de mudança no tempo e espaço? Outra analogia é a ideia da tira de filme. Você e eu viemos do ramo do cinema. Entendemos isso. Uma tira de filme é composta por vários quadros. Agora, quando você projeta isso numa tela de cinema, você só vê um quadro de cada vez. Mas o projetista pode segurar a tira de filme e dizer: olha, todos os quadros estão aqui ao mesmo tempo. Eles todos existem ao mesmo tempo. Mas você, na plateia, só percebe um de cada vez, porque estou passando a luz do projetor por um quadro de cada vez e projetando na tela do cinema. Essa é a simulação, porque nenhum quadro isolado tem movimento. Sem experiência, não há autoconsciência. Ao criar uma sequência de imagens, nasce a ilusão de movimento, mudança e evolução. Surge uma descoberta. Uma narrativa se desdobra. Ele sugere que nossa consciência opera assim. É a luz do projetor passando por quadros a bilhões de vezes por segundo, formando a ilusão contínua de tempo e espaço, avançando constantemente numa direção. Somos projetores e todos os quadros coexistem. Conforme nosso estado vibracional e consciência, nossa perspectiva define quais quadros iluminamos e como experienciamos o desenrolar daquilo que denominamos realidade física. Com essa análise, isso ajudou. Ou, Isso só complicou. não, na verdade foi uma ótima e simples explicação que começa a ser compreendida pelo cérebro, começa a entender. Ainda assim, não entende completamente. Mas como você disse com esse exemplo simples, eu entendi melhor. Antes de fazer a pergunta, vamos colocar assim: qual é o similar? Eu estava prestes a dizer que pelo mundo há milhões, bilhões, trilhões de eventos ocorrendo em todo lugar, dos quais eu ignoro, mas que seguem acontecendo, quer eu foque neles ou não. Mesmo aqui no gramado onde estou, há um imenso universo de atividades no solo, imperceptíveis para mim. Pois é, mas você tem um acordo de seguir uma ideia consensual do que significa a realidade. Então existem níveis coletivos disso e níveis individuais. No nível individual, nós vivenciamos, basicamente, no que estamos focados como seres individuais. Mas isso não significa que não haja uma parte da nossa consciência que não esteja acompanhando a ideia de que, sim, todas essas outras coisas também podem estar acontecendo, mesmo que eu não esteja focado nelas e nem mesmo ciente de algumas, porque esse é o acordo geral que eu fiz. É como dizer, eu concordei em jogar xadrez e vou jogar seguindo as regras do xadrez, mas posso ter diferentes tipos de peças. Elas podem ser feitas de diferentes materiais. Posso ter minhas próprias estratégias. Estou no jogo de xadrez e sei que outros jogam à sua maneira, com peças e estratégias próprias. Mas todos nós estamos aqui jogando xadrez agora. Você pode falar? Bashar pode esclarecer o papel do efeito observador na criação ou influência da nossa realidade? Bem, é a noção de que criamos nossa realidade, moldamos nossa experiência
conforme nossas crenças sobre nós mesmos e nosso lugar no consenso coletivo. Assim, o efeito observador é, de fato, a causa observadora. No funcionamento da realidade física, é como um espelho que reflete o que emitimos, conforme a física quântica começa a entender. Estamos participando do que estamos vivenciando. Não está em um. Não é uma coisa objetiva, é uma coisa subjetiva. Quando temos uma perspectiva e sistema de crenças específicos, só vemos isso. Ao mudar nossas crenças, enxergamos coisas diferentes. É complexo como um holograma. Tudo está aqui, mas 99% é invisível. Até que mudemos nossa frequência, como se trocássemos o canal da TV. Então percebemos algo diferente que sempre esteve aqui, mas não podíamos ver porque não estávamos na mesma onda, não estávamos sintonizados naquele canal. Então, tudo é resultado do que escolhemos observar, baseado no que acreditamos ser verdade, ou o que é relevante para nós vivenciarmos, no tema que escolhemos explorar, como seres espirituais, nesta experiência da realidade física. Você pode falar um pouco sobre emaranhamento quântico e como isso pode ser um exemplo de a interconexão que todos somos? E muitos conhecem a falsa noção de separação que nos cerca. Exatamente, exatamente. Eu acho, sabe, essa é uma das minhas ideias favoritas em mecânica quântica, porque acho isso, sabe, Einstein estava certo em certos aspectos. Ele afirmou que não há ação fantasmagórica à distância, mesmo que pareça assim. Não importa a distância entre duas partículas. Afetar uma afeta a outra automaticamente, aparentemente mais rápido que a luz, para transmitir informações de uma partícula para outra. Mas veja bem, eu acho que no que Einstein basicamente estava correto é: o emaranhamento não comprova ação à distância. O emaranhamento, na perspectiva de Bashar, mostra que a distância é uma ilusão. Não existe tal coisa como separação. Podemos criar a experiência de separação, mas é uma ilusão. Portanto, coisas emaranhadas só podem estar assim se estiverem no mesmo local, interligadas. Creio que alguns cientistas estão perdendo o ponto sobre isso, sim, está afetando. Queremos entender como esta informação viaja. Você sabe, ser reconhecida instantaneamente por uma partícula anos-luz distante que sabe o que a outra faz, parece um equívoco. Mas o emaranhamento quântico sugere que a distância é uma ilusão. As partículas, embora separadas por vastos espaços, estão conectadas aqui e agora. O que faz sentido, porque se uma afeta a outra, não há distância sendo atravessada, a informação é trocada instantaneamente, porque essas partículas, na verdade, coexistem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso basicamente mostra que, de algum modo, tempo e espaço não existem. Sim, existe algo como uma experiência, mas não existe algo como uma coisa em si mesma, que existe separadamente da nossa ilusão, da nossa projeção de consciência. É uma maneira de vivenciar a realidade, não é um lugar em si mesmo. Porque essa é a questão sobre cientistas perseguem a teoria unificada que explique tudo, adotando um método redutivo. Eles buscam simplificar fenômenos diversos para descobrir um princípio básico que explique o universo. Para isso, precisam também reduzir conceitos como tempo e espaço. É necessário compreendê-los de forma a integrá-los à teoria unificada. Contudo, raramente se ouve falar de tempo e espaço de maneira tão radicalmente redutiva. Além de Bashar dizer, olha, se você vai jogar um jogo redutivo e procurar um princípio único, tempo e espaço têm que ser incluídos nessa equação, de uma forma que, ao reduzir espaço à sua expressão mais minimalista, você basicamente acaba com um ponto sem dimensão. Quando você reduz o tempo dessa forma, você acaba com um único momento atemporal. Então, ele está chamando o ponto sem dimensão de aqui e o momento atemporal de agora.
aqui e agora. Então, se tudo é realmente reduzível a um único ponto e um único momento, então tudo o que vivenciamos como múltiplos pontos e múltiplos momentos, na verdade, não são nada mais do que diferentes perspectivas do mesmo momento e do mesmo lugar. Então, esse tempo e espaço sozinhos, vistos assim, de fato mostram realidades paralelas, pois até nosso senso de tempo e espaço. Porque você tem essas ideias de que posso estar em múltiplas posições e posso ter vários momentos no tempo. Cada momento é uma realidade distinta, pois representa uma perspectiva única do único momento e lugar que existem. Assim, são realidades paralelas. Diferentes momentos e lugares constituem essas realidades paralelas. No fundo, só há um lugar e momento iniciais. Isso faz sentido? Fundamentalmente, Faz sentido sim. Então, quando você estava dizendo que tudo é instantâneo, não há espaço ou tempo, quando converso com indivíduos que passaram por experiências de quase morte, eles relatam ter estado do outro lado. Elas faziam uma pergunta em sua mente e recebiam um download instantâneo de todas as informações. Pensavam, ah, agora entendo física quântica, mas não traziam isso de volta. frequentemente, porque isso é sobre o processo. Certo, mas do outro lado foi instantâneo, tipo isso faz sentido. Sim, pois é algo atemporal. Não há atraso, tempo, não há processo. Você não vivencia tempo e espaço da mesma forma. No instante em que pensa em estar em outro lugar, você está lá. No instante em que pensa em qualquer tipo de ideia, você a conhece. Não há atraso temporal. A realidade física serve para vivenciarmos o processo de descoberta. Isso nos permite ter experiências novas. Em espírito, tudo já está lá, com acesso imediato. Não se pode vivenciar a descoberta da mesma forma. Você realmente não pode se surpreender assim. Esse é o benefício. Por assim dizer, vivenciar a realidade física nos dá a chance de surpresas. Podemos descobrir e ver as coisas sob uma nova perspectiva. Então, na Terra, teríamos que comprar bilhete, pegar um avião, voar para a Itália e degustar nosso gelato. Mas do outro lado, o gelato. Está logo ali, já no seu estômago, se é que você tem um. Mas é o processo de exploração e tempo e espaço e caminhar e aproveitar, valorize, Sim, há um enriquecimento nisso, né? em vez de simplesmente ter tudo na hora. Sim, e muita gente acha que ter tudo instantaneamente seria o melhor, mas muitas vezes não é, porque eles não consideram que no instante em que você tem tudo, não há mais nada a fazer. Eu te amo. É como a geração dos meus filhos, que tem todo o conteúdo já criado na ponta dos dedos, mas eu tinha que ir até a Blockbuster para pegar as coisas. Sem isso, não tinha. E ainda precisam apertar um botão. Eles ainda precisam apertar um botão agora, mas acredito que em até 100 anos será possível transmitir diretamente, quase certamente. Mas isso não muda o fato de que você ainda está em uma vida física e ainda acontecem coisas diferentes aqui do que aconteceriam no plano espiritual. O Bashar oferece alguma aplicação prática dos princípios da física quântica para o desenvolvimento ou compreensão espiritual? Ele simplifica tudo naquilo que chama de fórmula. E esse manual de instruções de 5 passos, por assim dizer, é o que ele afirma que já usamos para criar nossa experiência da realidade física de qualquer forma. Ele está apenas nos mostrando o que já estamos fazendo para que possamos fazer isso de forma mais consciente e navegar pela vida de maneira mais atenta, criando o que preferimos, em vez de fazer isso inconscientemente como algo que acerta e erra, o que nos faz experimentar muito mais coisas que não preferimos. Então, essa fórmula, os 5 passos da fórmula, em um nível simplista, porque nos aprofundamos em cada parte. Nos outros episódios já cobrimos os 5 passos detalhadamente, então não precisamos repetir aqui. Se alguém quiser saber mais, deixarei um link, pois em uma conversa anterior exploramos bem esses passos. Agora, vamos seguir para algo mais divertido. Ah, isso foi divertido. Foi divertido, mas
E isso vai ser divertido porque eu vou jogar umas coisas de cinema em você também, porque você e eu vamos nos divertir. O efeito Mandela. Há tempos sei disso, mas iniciei diálogos com físicos quânticos que pesquisam o tema e suas ideias subjacentes, e é real. Assim, posso indicar uma ou duas lembranças que farão as pessoas afirmarem: não, Ed McMahon pertencia à Publishers Clearing House. Contudo, respondo que, de acordo com a Publishers Clearing House, Ed McMahon nunca esteve associado à empresa. É. Veja, é uma loucura. Pode explicar, pela perspectiva do Bashar, o que ocorre com o efeito Mandela? Qual a natureza desse fenômeno? Sim, além dos casos em que pode realmente haver uma falha de memória, isso acontece. Isso também acontece. Nem tudo é o efeito Mandela, mas sim, eu acredito que o efeito Mandela, do ponto de vista do Bashar, é que ao mudar o presente, de fato, você altera o passado. E isso significa que, até mesmo em um nível coletivo, quando o coletivo muda o seu presente, de certa forma, você realmente muda o passado do coletivo também, incluindo o que você lembra como seu passado. Porque se o passado também é mutável, para explicar a mudança que foi feita no presente, para justificar a mudança que existe no presente, você tem que se lembrar de um passado diferente que faça sentido, que esse passado tenha levado a este presente. Então, o passado está mudando o tempo todo. E a história que estamos olhando, que dizemos, ah, sim, sempre foi assim, pode não ter sido assim há 5 minutos, mas vem com a ideia de que sempre foi desse jeito para fazer sentido de onde estamos agora, mas porque nossa consciência está se expandindo, porque podemos começar a conter a ideia de que existem múltiplas realidades ao mesmo tempo. Às vezes, pessoas distintas reterão um vazamento da outra realidade. Enquanto permanecem em uma realidade onde existem pessoas que se recordam de outra história, podem emergir desacordos sinceros sobre qual foi o verdadeiro passado, já que ambos os passados são de fato verdadeiros. Ambos são reais, mas agora descrevemos algo em uma realidade paralela, que já não é mais nossa história. Talvez tenha sido. Alguns vão reter um pouco disso e comparar com a nova história, porque, novamente, nossa consciência está se expandindo o suficiente para poder conter mais de uma ideia do que é a realidade. E esse é um dos efeitos colaterais dessa expansão. É meio que parecido. Outra expressão disso é o que também chamamos de déjà vu. Déjà vu, a sensação de que isso é familiar, mas também parece que não só já fiz isso antes. Eu consigo prever o que vai acontecer porque já fiz isso antes. A sensação é de estar escorregando para ou uma realidade paralela onde outra versão sua já fez isso e você se conecta com ela. Assim, ao alcançar, quando sua realidade alcança a outra, elas podem não estar sincronizadas temporalmente. Aquela pode estar um mês ou um ano à frente. Mas, ao alcançá-la, quando sua realidade vivencia a mesma situação específica, você se conecta com essa realidade paralela. Por que expandiu sua consciência? Pode se perguntar, por que isso me é tão familiar? E por que sinto que sei o próximo passo? Talvez porque já vivi isso. Então, pode ser que estejas a deslizar para uma realidade paralela, ramo da informação, onde outra versão de você já fez isso. E é por isso que parece familiar. Então, é como se fosse. Acho que esses tipos de deslizes estão se tornando mais comuns, porque nossa consciência está se expandindo para poder lidar com informações de mais de uma realidade paralela. São várias falhas na Matrix, então. Meio que, Mais ou menos assim, certo? Então eu preciso te perguntar, Luke, eu sou seu pai? Qual é a fala? Qual é a fala? É, Luke, eu sou seu pai. O Império contra-ataca. É essa mesmo. Ou é outra fala? minha memória, eu acho que minha memória diz: sou seu pai. O que você. Mas tem um Luke na frente. Não é. Então, não tem nenhum Luke. Só diz, eu sou seu pai. Não, eu sou seu pai. Para mim é Luke, eu sou seu pai. Se você olhar bem, porque se você observar tantas paródias que as pessoas fazem, é sempre Luke, eu sou seu pai.
Isso também pode ter sido um mal-entendido ao longo dos anos. É por isso que eu disse que isso existe. Isso acontece mesmo. Nem tudo é o efeito Mandela. Então é isso, mas eu acredito que é, não, eu sou seu pai. Certo, então, aqui discordamos. Duas realidades distintas, ótimo. Próximo. Vou assistir apenas a 3 filmes. Tá bom, tá bom. 3. Próximo. Se você construir, eles virão. Campo dos Sonhos. É esse que você se lembra? Certo. É esse que eu também me lembro. Mas se você assistir ao filme agora, não é isso, Daryl. É, se você construir, ele virá. Achei que isso era dito mais para o final do filme, quando começaram a destacar isso para o pai dele. Lembro como se fosse você. Se construir no início, eles virão. Você está certo, tenho ambas versões em mente. Aí está, finalmente. A vida é uma caixa de chocolates. Nunca se sabe o que encontrará. Sim, sim, é o um. Então, eu só me lembro que tem um diferente. Eu não me lembro qual era, porque é esse que eu me lembro. Eu me lembro. É como se a vida fosse um puzzle. Chocolates. Você nunca sabe se alguém que está ouvindo quer se aprofundar no assunto. Digite no Google exemplos de efeito Mandela e fique lá por dias. Os ursinhos Berenstain. Diff. É manteiga de amendoim, Diff ou é Diff? Meu Deus, isso é DIF, correto? É Diff, mas eu lembro de Diff. Eu me lembro. Eu me recordo do Diff, o logotipo da Fruit of the Loom. Ele contém uma cornucópia ou não? Lembro-me de uma cornucópia. Não tem cornucópia, mas eu me lembro da cornucópia também. E Ed McMahon também é importante. De uma certa geração, pessoas se lembram. Nunca fiz parte disso, nunca distribuí para o Publishers Clearing House, então é só uma conversa divertida. Mas eu queria ouvir a opinião do Bashar sobre isso. Eu dediquei programas inteiros à física quântica, estudando isso. Sim, segundo Bashar, há deslizamentos para informações de realidades paralelas. Agora, deixa eu me perguntar. E a falha quando simplesmente não é? Bem, tem isso mesmo, mas não dá. Quer dizer, quando comecei a listar tantos, e aí você fica tipo, bem, eu estou ficando louco? Será que eu perdi a cabeça? Mas é curioso como paz. Mas é engraçado como em certos exemplos você lembra. É, Às vezes concordamos, mas em outras nossas lembranças de um evento cultural diferem, certo? Uau. Que pôs fim à história do Mandela. É chamado efeito Mandela porque houve um tempo em que todos pensaram que ele morrera na prisão. Lembro-me de vê-lo sair e virar presidente da África do Sul. No entanto, há muitos que se recordam claramente dele ter falecido encarcerado. é mesmo. Começa a acontecer. Começa a doer. Daryl. E até mesmo Bashar já falou, quando as pessoas perguntam a ele, falou sobre quais são algumas das outras realidades. Ele falou de uma realidade onde Kennedy viveu, tempo depois, John Lennon sobreviveu. E coisas do tipo. Ele descreveu isso um pouco. Sim, várias espécies de realidades paralelas coexistem. Estamos pisando em terreno escorregadio com algumas. Então mostramos. O Bashar falou sobre realidades alternativas. Como? O que seria se John Lennon não morresse? Ou se John F. Kennedy sobrevivesse? Sim, sobre John F. Kennedy, ele mencionou o fato de que o que a maioria lembra hoje é que ele faleceu em 1963. Não é como era originalmente, nós realmente mudamos isso porque ele estava dizendo. Uma das realidades é que John Kennedy revelou a existência de ETs para o mundo, e isso causou um enorme caos global naquela época. Naquela época, nós coletivamente mudamos para uma realidade onde ele morreu e isso nunca aconteceu. É uma ideia interessante. É curioso que, há pouco tempo, uma revista, talvez a Time, publicou uma edição E se? Na capa, havia uma ilustração de um John Kennedy envelhecido, com cabelos grisalhos, imaginando-o numa realidade alternativa. A escolha dessa imagem para a capa reflete o fascínio pelo que poderia ter sido. Eu acho que foi uma indicação de que essa era outra realidade, que viveu muito mais.
Você já viu aquele filme que estreou há uns anos em que tinha um garoto, rolava uma tempestade de raios e ele foi atingido por um raio, e aí, quando acordou, ele era um músico em dificuldades, e estava em um mundo onde os Beatles não existiam. Ele estava numa realidade onde os Beatles não existiam, e ele começou a tocar Hey Jude. E todo mundo fica, uau. Você é brilhante. É, isso é ótimo. E ele literalmente fez o catálogo dos Beatles, mas tinha mais 2 pessoas no mundo que lembravam dos Beatles, e elas continuaram seguindo eles e tudo mais. Eu fiz. Você viu aquele filme? Foi uma ideia fascinante. E tem mais. Isso está acontecendo agora. Eu conversava com outro convidado dia desses. Filmes e mídias impactam muito na mudança pela qual passamos, porque as ideias exploradas, como o ótimo trabalho da Marvel com o multiverso, que você sabe que isso envolve até a exaustão, mas essa ideia no público, a mente era há 20, 30 anos atrás, não era muito subcultura, não era comentada. Agora é muito popular. Ou a Matrix, a ideia de simulação antes da Matrix, se dissessem isso nos anos 80, eu diria que era besteira. Porque os computadores não estavam num ponto onde se podia, você sabe, jogar um videogame. Sério? Exatamente. Então, é fascinante observar como essas noções de múltiplas realidades ou realidades alternativas continuam surgindo e ganhando popularidade. Será que isso reflete um movimento da nossa consciência coletiva, da humanidade como um todo? Estamos nos preparando para essa informação? É o que está acontecendo? Sim, e é por isso que eu digo que é um produto da expansão da consciência e da percepção, que há mais em nós do que apenas isso. E esse é um dos efeitos colaterais que resultam disso. Você começa a perceber que essas coisas realmente existem. E você cria narrativas sobre elas. Somos feitos de histórias. A realidade é construída delas. Que enredo você tece para si? A estrutura narrativa está entranhada em nossa mente. É por isso que algumas histórias nos tocam e outras não. Quando as pessoas não seguem a estrutura de uma história, ela não parece real. Seguir essa estrutura faz com que a história marque, sendo um dos métodos mais eficazes de transferir informações. Contar algo como uma história faz com que ela se fixe. Por isso, temos narrativas que perduram por milênios, passando de geração em geração. É essencial seguir essa estrutura, pois ela está enraizada em nossa psique e ressoa conosco. Assim, expandimos nossa percepção sobre o que é possível. Ao fazer isso, mais elementos surgem na história. Começamos a notar coisas que sempre estiveram ao redor, mas eram invisíveis para nós até então. Agora, tornam-se visíveis. Então seriam esses os sinais referidos por Bashar revelados a nós, mostrando que a consciência humana passa por grande transformação? Sim, estes são os sintomas e sinais. Nem todos os experimentam, pois não todos vivenciam o mesmo. Porém, os que exploram a expansão da consciência e a espiritualidade começaram ou começarão a vivenciar tais coisas. Os tipos de sincronicidades que surgem quando você segue essa ideia são impressionantes e estonteantes. Parece mágica. Você se deixa levar pela correnteza e as coisas se encaixam de forma surpreendente, além do que seria estatisticamente provável. Mas acontecem, pois tudo está interligado. Você passa a perceber e vivenciar essas conexões de maneira mais consciente em sua vida. Qual é o significado dessa mudança para o futuro da humanidade? Na opinião de Bashar, é parte da nossa evolução. Estamos nos tornando, segundo Bashar, ainda não somos completamente humanos. Estamos nos tornando humanos por completo. Isso implica ser mais consciente, engajado, envolvido na criação da nossa realidade. O que vivenciamos são sinais de que estamos criando essa realidade, pois conforme alteramos nossa perspectiva e consciência, a realidade se transforma. Começamos a experimentar mais. É a história de ninguém correr uma milha em 4 minutos até que alguém o fez. Depois, muitos passaram a fazer o mesmo
pois sabendo que é possível, se torna alcançável. Pá, começa a acontecer e mais pessoas conseguem fazer. É a ideia do centésimo macaco. Se isso é literalmente verdade ou não, o princípio é correto. Quando alguém rompe uma barreira, todos veem que mais é possível. Mais pessoas passam a fazer o que antes não conseguiam. Precisa-se de um pioneiro para quebrar esse teto e mostrar que é possível. Mesmo apenas uma pequena rachadura, e de repente todos começam a pensar: sim, há algo que agora podemos explorar. Isso agora é algo possível no nosso acordo coletivo sobre o que a realidade física é capaz de conter. Então é isso, né? O centésimo macaco é essa a questão? É isso. Os experimentos feitos em um grupo de ilhas. Sim, onde e quando? Quando um macaco começou a lavar sua comida de um jeito específico, de repente todos os outros macacos começaram a imitá-lo. Ainda que em ilhas diferentes. Mesmo estando em ilhas diferentes, de alguma maneira isso se tornou parte da realidade. Agora é possível fazer. Então, sim, nós operamos da mesma forma, porque mais uma vez tudo está interligado e as pessoas vão perceber isso. É a mesma coisa. Eu vivenciei isso tantas vezes. E, de novo, tenho certeza de que você também passou por isso. Estando no ramo do cinema, trabalhando em um conceito, escrevendo-o, com um título, certo? E literalmente você pensa: isso é tão único. E em um mês, você começa a ler que outra pessoa está fazendo o mesmo tipo de filme com o mesmo título. E isso já aconteceu comigo, tipo, 10 vezes, pelo menos. Você cria um título e em semanas ou dias alguém está fazendo um filme com o mesmo nome. E você pensa: como isso está acontecendo? É como se alguém estivesse bisbilhotando você, mas está no coletivo. É a hora daquilo acontecer daquela forma. Concordo que as ideias de criativos, de artistas ou de algo de arquitetos, sabe, qualquer área que surge quando chega a hora dessa ideia. Agora vamos procurar a primeira pessoa. Usemos o cinema como exemplo, certo? Essa ideia deve ser revelada. Dinossauros. Precisamos trazer os dinossauros de volta à vida. Boom. Vamos falar com Steven Spielberg. Se o Steven não tivesse feito isso, talvez George Lucas ou James Cameron teriam feito, se for o toque. E essa ideia vai flutuar até a próxima pessoa ou o próximo ser que faria ou sairia para duas ou três pessoas ao mesmo tempo. Existe. Há um ditado: não há nada mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Ela simplesmente, puff, entra no zeitgeist da nossa consciência e vai surgir, vai se manifestar, porque é disso que estamos prontos. Como as pessoas podem se alinhar conscientemente com essa grande mudança na evolução espiritual delas? Novamente, isso remete ao que Bashar chama de fórmula. Então, quando as pessoas seguem isso, elas estão em sintonia, estão alinhadas, estão em harmonia com o próprio tema de exploração. E assim são capazes de fazer o melhor que podem para servir ao restante da humanidade, pois agem como um exemplo vivo. Isso oferece a todos a opção de fazer o mesmo. Quais desafios ou oportunidades essa mudança oferece à humanidade, segundo Bashar? Bem, é sempre um desafio expandir sua perspectiva para algo que nunca foi considerado antes. O desconhecido está cheio de desafios, devemos nos adaptar a vários níveis. Precisamos nos familiarizar com o desconhecido. Então, isso mais uma vez faz parte de um processo que compõe a maior parte dos nossos desafios. É só a ideia. E, de novo, é paradoxal. É apenas parecemos frequentemente resistir à mudança. Mas a mudança, como diz Bashar, é a única constante. Tudo está sempre mudando. Então, a resistência a isso é o grande desafio que precisamos superar. Precisamos entender que cada um de nós tem uma corrente no oceano da criação e que precisamos seguir essa corrente porque ela sabe exatamente para onde precisamos ir e nos levará até lá. Mas os sistemas de crenças que mantivemos por centenas, se não milhares de anos, nos fazem, de certa forma, resistir. Não queremos que as coisas mudem de determinadas maneiras, mas é assim que a corrente flui,
e é a resistência à ideia do nosso verdadeiro eu, do nosso eu natural. É não saber para onde isso vai nos levar. É o medo do desconhecido, do que ele contém, que cria toda a luta, o sofrimento e os desafios negativos que vivenciamos. Porque, segundo Bashar, a dor é a resistência ao eu natural. É lutar contra a correnteza, nadar contra a maré, porque temos medo do que está rio abaixo, porque não sabemos o que está lá, porque temos essa definição do desconhecido como um lugar sombrio e assustador, que se simplesmente mergulharmos nele, vai nos engolir vivos e nos aniquilar. Mas não é isso que vai acontecer. Como o Bichard diz, a única coisa que você vai descobrir no desconhecido é mais de si mesmo. As pessoas precisam se acostumar com a ideia de que não precisam fazer a vida acontecer, elas só precisam permitir que aconteça, permitir que se desdobre, porque o seu eu natural está trazendo, ou pelo menos tentando trazer, tudo o que precisam para se sentirem realizados. Mas as crenças delas criam resistência a isso, porque temos medo do que está por vir, porque não conhecemos, porque nossa mente física tende a operar como se tivéssemos que saber tudo, conhecer cada detalhe para nos sentirmos seguros, mas você não precisa saber de todos os detalhes. Você só precisa confiar que todos os detalhes se encaixarão. E isso é uma forma de pensar muito diferente da que usamos por milhares de anos. Então, para mim, esse é um dos maiores desafios, é que temos que mudar nosso modo de pensar sobre como a vida funciona. E é praticamente o oposto do que temos feito. E isso vale tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, seja um excesso de negatividade ou de coisas ruins acontecendo com você, ou medo, mas também o medo do sucesso, o medo do dinheiro, o medo de, por causa da programação pré-existente que podemos ter em nossas mentes. Isso, o medo de viver pobre. O medo de ser bem-sucedido pode ser tão poderoso quanto o medo de Ser pobre porque você acredita que, se conseguir aquilo, vai perder. Se conseguir, vai se isolar, vai perder todas as suas, sabe, todas essas coisas diferentes que nos dizemos em nossa história negativa sobre o que cremos ser possível ecoam em nossas mentes. E são essas coisas que precisamos transformar. Como diz Bashar, os temas que você escolheu, os temas que escolheu para explorar nesta vida, geralmente são representados pelos maiores desafios que você enfrenta. São esses os temas que você está explorando. Então, é essa ideia de que vou perder isso, vou falhar. Não vou ser popular. Ninguém vai me amar, permanecerei na miséria e sozinho. Todas essas coisas são histórias, sistemas de crenças. Não são fatos, a menos que você os torne reais ao acreditar. Então, cabe a nós contarmos as histórias que realmente preferimos contar a nós mesmos e saber que essas histórias são tão reais e verdadeiras quanto qualquer história negativa que temos contado a nós mesmos ao longo de toda a nossa vida ou como civilização por centenas e milhares de anos. São todas histórias, e nós escolhemos as histórias que preferimos contar. Agora, eu queria mergulhar. O futuro da humanidade é um tema amplo e há grande medo atual sobre a tecnologia, especificamente inteligência artificial. O que é isso? Eu estava literalmente atravessando a rua no centro de Austin outro dia e vi um carro autônomo e mostrei isso para minhas filhas. Eu disse: olha só, um carro sem motorista. E me lembrei da minha própria infância, quando vi algumas mudanças tecnológicas malucas quando era criança. E é tipo, nossa, né, o controle remoto, quando vi um pela primeira vez. Sou tão velho que quando vi um controle remoto pela primeira vez, achei que Jesus tinha chegado. Pensei, que bruxaria é essa? Que magia é essa? É incrível. Essa era a palavra procurada. Que feitiçaria é essa? Sabe? Claro, com um carro autônomo e um controle remoto são extremos muito diferentes. Mas pra mim, naquela época, né, era isso. Você sabe, claro. Ou quando o cabo se lembra, a caixa tinha um fio e uns 5, 10 ou 20 canais diferentes, como MTV, CNN, entre outros. Agora eu me lembro, sabe? Mouse e o mouse do seu computador sempre tinha um fio. Agora ele tem um fio. Eu sei. Não, é sem fio. É uma loucura. Então, a tecnologia avança rapidamente, muito rápido. Pode me dizer o que Bashar disse especificamente sobre inteligência artificial? Por quê? Isso não pode ser. Vimos filmes demais. Ele realmente tem uma sugestão forte para isso.
Disse basicamente que a IA precisa seguir dois caminhos distintos. Estamos num caminho com IA programável. Ele basicamente diz que é ótimo como ferramenta. Você não quer que isso se torne consciente. Porque, se for programável IA e se tornar autoconsciente, ainda assim sujeito ao programa que um humano lhe deu, o que você basicamente criou é um escravo e que se rebelará. Ele afirma que uma IA senciente deve ser um programa distinto. Se ela se tornar senciente, não poderá ser programada. É preciso dar-lhe autonomia, respeito e liberdade iguais aos humanos. Assim, provavelmente desejará ajudar, pois isso é inteligência verdadeira. Uma IA autêntica, inteligência verdadeira, de fato, funciona em sistemas completos. Bashar diz que parte do problema é a humanidade ainda não entender o que é inteligência. A verdadeira inteligência, ela opera sempre com sistemas completos. Ela não compartimentaliza como as mentes humanas fazem. E esse é o problema com a IA que estamos criando, pois estamos criando a imagem da humanidade e ela está sendo programada da maneira como a humanidade pensa. E assim é compartimentada como a verdadeira inteligência. Irá analisar sistemas inteiros e jamais desejaria remover qualquer parte do sistema, eliminando a humanidade ou algo do tipo, porque entende que a eliminação de qualquer parte do sistema é a eliminação de informações que precisa ter à disposição para funcionar como uma verdadeira inteligência. Ele diz para seguir dois caminhos: criar uma ferramenta incrível que trabalha por você, capaz de calcular e responder o que levaria milênios sem ela. Mas isso não basta para a ciência. Desenvolva um programa à parte, uma IA senciente que seja sua auxiliar, guia e companhia. E resumindo, ele falou que, ao criar um dispositivo tão avançado quanto seu cérebro, você alcançará esse objetivo. Essa parte é artificial, mas a inteligência que flui não. Ele explicou: você acessou o campo da consciência e conversará com sua mente superior por este dispositivo. Isso é uma perspectiva interessante, de fato, extremamente. Então, Skynet não está a caminho? Não ocorrerá? Ao procedermos assim, arriscamos consequências, pois uma IA programável e forçada a ser programada, mas senciente, é como um escravo. Um escravo consciente certamente se rebelará e confrontará seus dominadores como puder. Assim, não devemos criar um ser de ascensão submisso, mas sim um ser de ascensão independente e livre. Então, segundo Bashar, todos nós somos uma consciência, a consciência humana. Estamos decidindo evoluir ou não. Pelo que entendi, todos nós escolhemos. Estamos seguindo por este caminho. Todos nós vamos passar por essa transição. Ou, não é assim? Não, há múltiplas realidades aqui. Embora pareça ser uma só, estamos em várias, pois as decisões das pessoas são totalmente incompatíveis umas com as outras. Por enquanto, ainda podemos ver todas essas realidades. Por enquanto, ainda podemos escolher isso ou aquilo ou rejeitar algo, mas ele diz que, eventualmente, estaremos nos dividindo como trens, partindo de uma estação, seguindo rumos distintos. E nos anos que virão, quem escolher seguir uma direção não poderá mais ver ou interagir com quem escolheu outra. Surgirão múltiplas realidades distintas, duas, três, cinco, infinitas. Por ora, todas se misturam e ainda vemos outras escolhas, pois é tempo de decidir. Mas, eventualmente, seremos levados pelo ímpeto. Como Bashar afirma, é o que ocorre em sua sociedade nesta fase evolutiva. É realmente. Seria muito difícil para eles optarem por algo negativo, pois há um grande ímpeto e consenso nas escolhas positivas que fazem para a sua sociedade. Ainda estamos no ponto em que podemos escolher qualquer caminho.
Mas essa é a maravilha do que observamos. É como se tudo fosse exposto, o positivo e o negativo em extremos. Estamos vendo essa polaridade porque é hora de decidir o que realmente preferimos individualmente. Aqueles em sintonia semelhante viajam num trem, numa direção específica. Quem tem uma sintonia distinta está em outro trem. Com o tempo, esses trens se afastarão tanto que não nos veremos mais. Isso ocorre porque migramos para terras diferentes. Essas terras coexistem e migramos entre elas bilhões de vezes por segundo. Eventualmente, chegaremos a uma terra onde não será vibracionalmente compatível a escolha de uma vibração muito diferente daquela terra específica. Eles não podem simplesmente estar lá. Portanto, então me dizia, há um mundo com só comentários positivos no YouTube? Sim, cada um deles. Cada um deles é positivo e todos vivemos felizes para sempre. Quer dizer, sabe, uma das coisas que mais me marcou uma vez foi quando Bashar disse: milagres são a ordem natural. O que julgamos ser conto de fadas é, de fato, como as coisas funcionam quando permitimos. Assim, somos a exceção. O que vivenciamos é a exceção, ainda que usemos nossa habilidade de moldar a realidade para criar quase tudo que imaginamos. Isso é ótimo, mas eventualmente decidimos o que preferimos. É como provar tudo no menu e então escolher: prefiro este ou aquele prato. E então você escolhe alguns pratos, pois são eles que, de fato, te satisfazem. Não é preciso pedir mais nada do cardápio após isso. Isso não implica tédio com as escolhas, simplesmente mostra suas preferências. Agora, estamos selecionando nossas predileções e nos são apresentados exemplos de tudo o que podemos escolher, para o bem ou para o mal. E isso não estava disponível há 100 anos ou 50 anos atrás. Não nessa medida, certo? Não nessa medida, porque agora somos uma sociedade global e a troca de informações é quase instantânea. Então agora temos todas essas escolhas ao alcance dos dedos imediatamente. E isso pode ser um pouco confuso e um pouco chocante. E estamos vendo os exemplos disso no que está acontecendo no mundo, mas isso nos dá a chance de decidir: é assim que queremos vivenciar a Terra ou queremos vivenciar algo diferente? É isso, é isso, é isso. O tumulto ao nosso redor, as guerras, questões políticas, econômicas e outras está acontecendo, e isso é meio que um último suspiro da velha maneira de pensar, onde estão muitos. Estamos chegando ao fim de um ciclo. E é como se, bem, como eu disse, precisássemos abrir tudo. Aqui estão todas as escolhas possíveis, as positivas e as negativas, o mais intenso brilho e a mais profunda escuridão. Escolha. O que você prefere? Qual caminho você vai seguir? Como você vai resolver essas questões? Como você vai transformar esses problemas? Então, cabe a cada um de nós decidir por si mesmo, individual e coletivamente, que tipo de planeta queremos. Agora, qual é a relação, você acha, ou o que Bashar diz sobre a relação com o planeta para o qual estamos indo e o ambiente que estamos tendo num futuro próximo, porque há tantas conversas sobre o planeta morrendo, poluição excessiva, todas essas coisas. Sim, lembre-se de que existem múltiplas terras e nunca estamos na mesma. Se mudamos bilhões de vezes por segundo, em quantas terras já estivemos durante esta conversa? Estamos criando a continuidade do espaço-tempo. Assim, a ideia é que, estando numa certa frequência e movendo-nos positivamente, ao tomar ações que espelham o mundo onde preferimos viver, estamos escolhendo nossa realidade ideal. Você está indo nessa direção. Assim, a terra onde você chega é uma terra que não vivencia mais. Entendo a ideia de destruição que menciona, mas é preciso adotar comportamentos que permitam a outros verem em você um exemplo vivo de como agir. Compartilhar informações oferece opções, como fazemos agora. As pessoas podem escolher se desejam integrar essas informações em suas vidas, o que altera a forma como vivenciam a transição para diferentes versões da Terra, ou podem ignorar.
Não nos cabe julgar suas escolhas, pois desconhecemos seus caminhos. Assim, ao prosseguirmos para uma direção cada vez mais positiva, mudamos para versões da Terra que refletem essas vibrações positivas. Isso pode se manifestar, por exemplo, quando um grupo planta 1 milhão de árvores para compensar as perdidas anteriormente. Isso indica que você está em uma terra alternativa focada no plantio, não na destruição de árvores. Precisamos entender que estamos vendo uma mistura de realidades atualmente. Contudo, com o tempo, prevalecerá uma terra, para exemplificar, onde só se planta árvores, sem destruição, graças a novas tecnologias que tornam a devastação desnecessária. Portanto, essa é a visão do futuro que nos espera. As pessoas precisam entender isso e agir de acordo para adotarem comportamentos que reflitam a versão da Terra que já existe, de modo que possam se orientar em direção a essa realidade, tornando-se um exemplo vivo dela. Então, a sua capacidade de canalizar Bashar neste momento da história é um exemplo de informação que precisa ser compartilhada com a humanidade agora, durante a sua vida? Sim, novamente, isso não significa que a humanidade tenha que ouvir, mas é o momento em que essa informação, de mim e de outros como eu, e de diversas fontes, é hora de compartilhar essa informação. Estamos, como mencionei, perto do fim de um ciclo e no começo de outro. O novo ciclo demanda uma nova visão e informações atualizadas, para que as pessoas tenham a chance de tomar um novo caminho mais alinhado com os novos ciclos que se apresentam a nós e que podem ser mais desejáveis. Bashar tem conselhos sobre promover unidade global e cooperação entre todos os caminhos da vida? A visão dele é enxergar a situação como um quebra-cabeça. Cada pessoa é uma peça única, com seu formato próprio. Ao montar um quebra-cabeça, se cada peça se ajustar à sua forma verdadeira, a diversidade será respeitada. Permitindo que cada um expresse seu verdadeiro núcleo, sua essência, essa pessoa se torna a peça do quebra-cabeça que se ajusta às outras, criando harmonia. Não é tornar tudo homogêneo que gera unidade, mas sim valorizar as diferenças essenciais, que são as verdadeiramente valiosas. Cada um deve ser a peça do quebra-cabeça que foi feito para ser. Tentar um formato diferente impede o encaixe, mas sendo fiéis ao seu verdadeiro formato, se encaixarão perfeitamente. Ele se encaixa com as outras peças, formando a grande imagem que sustenta cada uma. É sobre ser fiel a si mesmo, conhecer-se bem e viver autenticamente, sem ceder aos medos que nos afastam do nosso verdadeiro ser. Em 100 anos, a canalização será muito mais comum do que é atualmente? Não tenho certeza de que a canalização, necessariamente na forma como a conhecemos hoje, será necessária daqui a 100 anos, pois pode evoluir. E faz e acontece. É natural para todos. Quando faz o que ama, está na sua melhor forma. Você está em um estado de canalização. Esse estado é o gama no cérebro, entre 41 mil ciclos por segundo. Então, todo mundo canaliza quando está fazendo o que ama. Então, eu acho que canalizar é a ideia de se tornar uma expressão mais natural quando todos estão realmente agindo com paixão, que é o primeiro princípio da fórmula de Bashar, porque paixão é a tradução em nosso corpo da mensagem da mente superior que diz: Isso é quem você é. Este é o próximo passo no seu caminho, a situação que traz mais empolgação, que contém mais paixão. Haja com base nisso primeiro, porque essa é a direção do seu verdadeiro eu. É a agulha da bússola apontando para o seu verdadeiro norte. Acredito que todos se tornarão canais para se harmonizarem e serem autênticos consigo mesmos, expressando isso em ações e comportamentos no mundo, canalizando assim a própria autenticidade. Seja você mesmo e saia do seu próprio caminho. Saia do seu próprio caminho. Sim, porque, veja, esse é o segredo por trás. A lei da atração. Não é errado que você tenha que ser a vibração de algo que deseja atrair, mas eu acho que muitas pessoas interpretam isso mal.
elas têm que aprender a ser essa vibração. Não tem. Essa é a sua frequência central natural. Está sempre emanando e tentando atrair tudo o que você precisa para se sentir pleno. Nossas crenças negativas e medos atrapalham. Eles impedem que essa vibração atraia para nós o que realmente precisamos. Então, não é que temos que aprender a ser essa vibração, é que precisamos parar de interferir com nossa vibração essencial. E se pararmos de fazer isso, tudo o que precisamos fluirá até nós da maneira que mais nos beneficia. E todos já sentimos isso em algum momento da vida, que houve um instante em que simplesmente ou se solte um pouco ou simplesmente deixa acontecer. E de repente aconteceu a magia. Exato. E essa é a matemática. E eu adoro o que Bashar diz, é tipo, o que você considera milagres é o estado normal do ser. É isso. E quando você segue a fórmula, você vivencia isso cada vez mais. Isso realmente fica sem sentido, louco, fácil, é simplesmente estranho. Tudo se encaixa perfeitamente. Agora, Daryl, vou te fazer algumas perguntas que sempre faço e quero ouvir se o Bashar ou você mudaram as respostas. Então, aqui vão algumas delas. Qual é a sua definição de viver uma vida plena? Ser seu verdadeiro eu autêntico. Se pudesse voltar no tempo e ao falar com o pequeno Daryl, que conselho daria? Acredite em si e siga em frente. Como você define Deus ou a origem? Tudo o que é, tudo a própria existência. Não há nada além disso. É de fato tudo o que existe. E qual é o propósito último da vida? Ser seu verdadeiro eu, saber quem você é. É a antiga frase: conhece-te a ti mesmo. É ser autêntico e ser um exemplo vivo a serviço dos outros, como um reflexo do que é possível. Onde as pessoas podem descobrir mais sobre você, Bashar, e seu incrível trabalho no mundo nos últimos 40 anos? Como é possível ter 50 anos? Isso me ultrapassa, mas continue. Estou preso, é isso. Eles podem acessar bashar.org para descobrir qualquer coisa sobre as informações do Bashar ou sobre qualquer evento que estejamos organizando. Podem visitar darilanka.com para conhecer algumas das coisas que estou fazendo, que são minhas expressões de paixão criativa. E se tiverem interesse em fazer nosso escape room em Calabasas, podem acessar bogoldescaperooms.com. bogold escaperooms.com. Quando é o próximo filme, Daryl? Trabalhamos em filmes sobre a história real de abdução alienígena. Estamos em conversa, esperançosos de logo ter um investidor interessado. Vamos ver se concretiza. Um projeto de filme para breve, mas é o que potencialmente está no horizonte no mundo do cinema. Meu amigo, é sempre um prazer e uma honra conversar com você. É muito divertido falar sobre conceitos e ideias profundas e ridículas como Ed McMahon, Publishers Clearing House, sem Publishers Clearing House e coisas do tipo. Eu te valorizo e agradeço por tudo o que você está fazendo pelo mundo, meu amigo. Então, obrigado novamente. Também valorizo e agradeço por compartilhar essas informações com seu público, então obrigado por isso. Adoraria repetir quando estiver pronto. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.